Engrandecido seja o nosso Deus. E nesta oportunidade honrosa, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. É o texto escolhido para o tema desta noite. Nós faremos uma leitura a partir do versículo 45. Lucas 24, versículo 45 a seguir. E enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, eu quero louvar a Deus por esta honrosa oportunidade de estar aqui, rever irmãs e amigas em Cristo Jesus e estar com o nosso querido pastor de bem, pastor Andréia, e esta amada igreja em Tubarão. Esta é a terceira vez que estou na cidade, segunda aqui na sede, e estive no Morrotes também, adorando ao Senhor juntamente com os irmãos. E hoje eu venho para trazer ao teu coração uma porção da palavra de Deus. E eu quero começar louvando ao Senhor pela vida, porque o Senhor até aqui nos tem sustentado. Agradecer a Deus pela vida do meu esposo, pastor Roberto Olegário, que me acompanha nesta oportunidade. É difícil sairmos sempre juntos para as agendas, mas hoje ele conseguiu estar comigo e eu louvo a Deus por isto. E poder estar na casa do Senhor, servindo a Ele ao lado do meu esposo. Louvo a Deus pela sua vida e porque você está disposta a se revestir nesta noite. Porque você, irmão, que aqui está disposto a se revestir nesta noite. E nós vamos então juntos caminhar pela palavra de Deus que nos diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Podeis assentar na presença deste eterno Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós paramos para perceber este texto bíblico, porque às vezes nós passamos pela Bíblia, às vezes nós fazemos uma leitura rasa da palavra de Deus e fechamos a Bíblia com o mesmo ímpeto que abrimos e dizemos: não entendi. Ou dizemos: me cansei de ler. Ou até mesmo: ai, que sono que me deu. Mas quando nós estamos com o coração ensinável, predisposto a aprender, o Senhor, Ele revela as profundezas do seu querer para cada um de nós. E neste texto em que vemos uma promessa se cumprir, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que ele prometeu. Ele não é homem que volta atrás, ele não é homem que se cala quando deveria falar,
Ele não é homem que retém a mão quando deveria estender. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é o Deus de gerações. E não importa quantas delas passem, a promessa dele continua firme. A promessa dele continua viva. E se você é alguém que tem promessa de Deus, pode acalmar o teu coração, porque ela se cumprirá. Ela se cumprirá em tempo hábil das mãos do Senhor. E este mesmo Deus de promessa, através do seu Filho Jesus Cristo, enviado ao mundo, para calçar as sandálias da humanidade, para calçar as sandálias de humanidade, e remir a minha vida e a sua vida, ou seja, e nos trazer de volta para o Pai. Este mesmo Jesus, depois de ser crucificado, ele esteve entre os homens ainda. E esta foi uma das oportunidades que Jesus aparece aos seus discípulos um pouco antes dele voltar aos céus. E Jesus então, estando perto deles e convivendo com a ignorância da fé de muitos, convivendo e vendo a falência da fé de alguns, Jesus, ele então se apresenta e ele diz: sou eu mesmo, e sou eu que vou enviar sobre vós uma promessa que o meu Pai fez. Talvez você conviveu ou convive com pessoas que em algum dia fizeram para você uma promessa. E esta pessoa, de repente, não teve tempo de cumprir e ela disse: olha, não tem problema, o fulano vai fazer no meu lugar. Mas o fulano também não fez, o Beltrano também não fez. E a promessa foi-se com o vento. Mas a promessa de Deus para aquele povo foi cumprida cabalmente na vida do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus disse: eu vou enviar a promessa que meu Pai fez. Jesus estava cumprindo cada ponto, cada vírgula, cada letra daquilo que Deus havia prometido ao seu povo. Mas eu quero que você volte um pouquinho comigo no início do texto que lemos, porque ele é muito interessante. E para nós sermos revestidas, para nós sermos revestidos, nós precisamos atentar para os versículos anteriores. E o primeiro que lemos diz assim: então abriu-lhes o entendimento. Sabe o que isso me fala? Que para eu ser portadora, para que eu seja receptora das promessas de Deus, para que eu seja alvo de uma promessa cumprida do Senhor, eu preciso ter entendimento do que Ele me diz na sua palavra. Se eu não tiver este entendimento, eu vou ser um crente frustrado, eu vou ser um crente que lamuria, eu vou ser um crente murmurador, eu vou ser um crente que nunca está satisfeito com nada, eu serei um crente que se é A não está bom, se é B também não está bom, se sobe o C não dá, se desce o D também não dá, enfim, nunca eu vou ter satisfação. Mas se eu tiver conhecimento da palavra de Deus, eu vou entender que há um tempo determinado para todas as coisas e que neste tempo Deus continua fiel com a sua palavra. Olha que interessante. E abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, que já foi reverenciado neste lugar, que já foi adorado através do nosso louvor, Ele abrirá o teu entendimento, Ele abrirá o meu entendimento, Ele fará com que todas as incertezas da nossa mente sejam banidas e que em nós haja pleno conhecimento. Deus tem prazer em que o seu povo aprenda. Prova disso é que todos os versículos que falam a respeito de Jesus
e do seu ministério, eles dizem: e Jesus andava de aldeia em aldeia, ensinando. Por último, fazendo milagres. É claro que o Senhor está interessado em mudar a tua história. É lógico que o Senhor se preocupa com os detalhes dos seus dias. É lógico que o Senhor quer, irmão, irmã, que você seja próspero e abençoado. Mas o Senhor, Ele quer que antes de qualquer conquista terrena, Ele quer que você compreenda, que você entenda e que você viva esta palavra de maneira plena. Mas nós não conseguimos isto sozinhos, porque a nossa natureza pecaminosa pode querer nos impedir de conhecer. É por isso que tem gente que desiste no meio do caminho. É por isso que há pessoas que não conseguem ter momentos devocionais com Deus. Sabe por quê? Porque ler a palavra é um fardo, orar é um fardo, estar na igreja é um fardo. Mas hoje o Senhor, Ele está dizendo aqui: eu vou abrir o entendimento, eu vou abrir o entendimento, eu vou abrir o entendimento, para que haja cumprimento da palavra. Deus vai cumprir, Deus vai te encher, Deus vai te revestir, mas é necessário que você aprenda. E o versículo seguinte me diz assim: que estava escrito que convinha que o Filho do Homem viesse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Isso parece um versículo chavão para nós que temos tempo de igreja, que temos chão de igreja. Mas eu quero que você entenda que hoje você é cristão, que hoje você é crente, que hoje você é uma mulher diferente, um homem diferente. Sabe por quê? Porque você nasceu num país cristão, porque nós não somos perseguidos por abrir as portas da igreja. Passamos um pequeno tempinho aí de portas fechadas e já foi aquele escândalo. Sabe por que você é cristão? Porque você nasceu num país cristão, com liberdade para adorar, para pregar, para ouvir, para se arrepender, para mudar de vida. Mas poucos têm dado a Deus a chance de revelar e dar entendimento completo da sua palavra. Porque alguns são habituados aos rituais da igreja, aos rituais da religião, a ouvir e estar na igreja, mas não ser igreja. E nesta noite, o convite de Cristo a mim e a você é que sejamos alvo da promessa cumprida, alvo da promessa do Pai, liberada sobre cada um de nós. Aleluia! Para nós lermos que Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e foi ao céu, parece que dá para dizer assim: ai, de novo essa história. Mas pense um pouquinho. Se você não estivesse aqui hoje, ou há tempos atrás, antes de você conhecer a verdade, o quanto o seu coração era fechado para esta verdade, e o quanto o seu entendimento era cerrado para esta verdade. Nós temos visto muitas pessoas nas cidades onde pastoreamos, pessoas já de idade avançada, com a mente cauterizada pela idolatria, por uma fé falsa, por uma fé vazia, que não vai levar a lugar nenhum. E pessoas resistentes, sabe por quê? Porque elas não permitiram que o Senhor lhes abrisse o entendimento. Mas glórias a Deus por você que está aqui, é porque Deus já te abriu o entendimento, e agora a tua vida será alvo das promessas do Pai. Aleluia! Os versículos seguintes dizem o seguinte: e de tudo isso que está escrito, vós sois minhas testemunhas. Você é testemunha. O que é ser testemunha? É alguém que viu um fato acontecer e pode relatar esse fato. Nós não vimos Cristo.
aqui na terra. Mas nós somos alvo do poder da misericórdia dele. E por isso nós podemos ser testemunhas dele na terra. De qualquer jeito? Não. Não. De qualquer forma? Também não. Nós somos testemunhas dele, mas ele disse: ei, primeiro, eu vou te capacitar para que você seja essa testemunha. Eu vou te capacitar para que você saia e fale. Eu vou te revestir para que você vá em meu nome. Aleluia. E quando eu penso em revestimento, eu posso dar muitos exemplos. Mas eu quero falar de um muito simples. Muito simples. Lá na serra onde nós moramos, hoje, à noite, é para ir aos 3 graus. É muito frio. E você põe uma roupa e você está vestido. Mas para suportar o frio, você tem que se revestir. Você coloca mais um casaco e mais um para suportar o frio. E o revestimento, ele já diz, é algo colocado por cima. E eu quero te convidar a olhar hoje, em primeiro lugar, para a roupa que você está vestida diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu não estou falando da sua saia, do seu vestido, da sua calça, do seu casaco, do seu sobretudo, da sua blusa, não. Eu estou falando da sua vida diante do Eterno. Havia uma mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena estava vestida de 7 demônios. Ela era uma mulher conturbada, possessa. Maria Madalena estava vestida de uma vida entregue a Satanás. Maria Madalena estava vestida de espíritos imundos que estavam dominando a vida dela. Mas um dia, esta mulher se encontrou com Jesus, com o Mestre. E o Senhor abriu o entendimento de Maria Madalena sobre as Escrituras. E o Senhor a revestiu de libertação, de dignidade, de honra. Uma mulher que para a sociedade não tinha valor nenhum, a não ser para ser chacoteada, para ser alvo de dedos que se apontavam contra ela. Ela estava vestida de uma vida tomada pelo inimigo. Mas o Senhor entrou na vida de Maria Madalena, limpou a sua alma, vasculhou o seu espírito e a revestiu de poder para que ela saísse dali e contasse para todos o que havia acontecido. E não era ninguém a mais do que Maria Madalena, que quando Jesus foi colocado na cruz, esteve ali olhando para o Mestre. Sabe por quê? Porque quando uma mulher ela é revestida do poder que vem do alto, ela vai até o fim na presença de Jesus. Ela não consegue ficar para trás, ela não consegue desistir do meio do caminho. E lá ia Jesus para o Gólgota, carregando a cruz em meu e em seu lugar. E de repente mulheres iam ao seu lado chorando, pranteando. Eram as filhas de Jerusalém, e estas mulheres estavam ali chorando até mesmo sem conhecer Jesus, porque muitas delas eram pagas para isso, para chorar em velórios. E de repente o Mestre que carregava a cruz nas suas costas, ensanguentado, coroa de espinhos, chicoteado, ele ergue a sua cabeça e ele olha para aquelas mulheres que o acompanhavam no caminho da cruz. Ele olha para elas e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Quando Jesus falou aquilo,
O Senhor estava olhando para a roupagem espiritual daquelas mulheres. O Senhor estava olhando para a fé daquelas mulheres. O Senhor estava olhando para aquelas mulheres como homem nenhum tinha olhado, porque o Senhor via a alma vazia, de um choro vazio daquelas mulheres. E o Senhor disse: não choreis por mim, ó filhas de Jerusalém. E então Jesus, num olhar, Ele revestiu aquelas mulheres de lágrimas verdadeiras. Ele revestiu aquelas mulheres do poder da cruz. E elas choraram lágrimas, sim, mas não vazias, não lágrimas de um pagamento, não lágrimas que eram somente de carne humana, mas lágrimas da alma. Porque quando uma mulher se encontra com Jesus, ela deixa de viver uma vida vazia. E Maria Madalena estava lá, vendo tudo, observando tudo, porém agora liberta e revestida da graça e da misericórdia do Senhor. Há um tempo atrás, entrou uma mulher na nossa igreja, ali em Capão Alto, e cada vez que aquela mulher entrava, o inimigo fazia horrores com ela. E um dia, ela estava no meio da igreja e ela veio para frente numa oração. E os demônios se manifestaram nela. E aquela mulher se rastejava como um animal. E o filho dela, de 12 anos, estava sentado vendo tudo aquilo. O meu coração se encheu de compaixão por aquela mulher. E eu disse: Senhor, este filho não merece ver esta mãe desse jeito. E o meu coração se quebrantou de ver a situação daquela mulher. E Deus me levou à casa daquela mulher um dia, numa tarde chuvosa e fria. O Espírito Santo falou comigo: é hoje, vai lá. Eu fiz um bolo com um pouquinho de coisas que eu tinha lá para bolo, cobri aquele bolo e fui até a casa daquela mulher. Eu disse: Senhor, hoje Tu vais pôr um fim neste assunto na vida desta mulher. Maria Madalena era possessa de demônios. Era uma mulher vestida das coisas da carne, das obras da maldade. Assim como essa mulher que entrou na nossa igreja. E naquele dia, naquela tarde, ela confessou que ela não conseguia liberar perdão para o padrasto dela, que havia abusado sexualmente dela aos 11 anos de idade. E ela havia gerado um filho daquele abuso. E ninguém acreditou nela. Com 11 anos, botaram ela na rua, para fora de casa. Talvez as tuas vestes, até se encontrar com Jesus, eram vestes das garras do inimigo. O inimigo dominava a tua vida, dominava a tua história. Mas quando você se encontrou com Ele, se hoje for o teu primeiro encontro com Ele através da palavra, eu quero dizer para você que hoje as garras de Satanás sairão de sobre a tua história. E aquela mulher foi liberta para a glória de Deus, porque a salvação revestiu a vida daquela mulher. Mas também a palavra nos fala de uma outra mulher, que estava perto do meio-dia, à beira do poço, pegando água, um calor do deserto. E Jesus se achega àquela mulher, a mulher samaritana. E o Senhor então conta para ela toda a vida dela. E Jesus revela quem ela era, os seus atos, os seus pensamentos. E no fim da conversa, o Senhor disse: vai e fala daquilo que aconteceu. Aquela mulher que estava na beira do poço, ela estava vestida de más escolhas.
Ela estava vestida de uma vida pecaminosa, porque Jesus disse para ela que ela já estava em diversos relacionamentos, e mesmo este último não era marido dela. Aquela mulher estava vestida de pecado, vestida de uma vida que desagradava os princípios da palavra de Deus. Mas ali na beira do poço, com a sua alma sedenta, o olhar do mestre vestiu aquela mulher. Sabe por quê? Porque o mundo pode te olhar e te despir com os olhos, mas o mestre nos olha e nos veste com o seu olhar. Arabacanto, arabastere, anda, labrachai. Porque o mestre, ao olhar para nós, ele nos veste de salvação, ele nos veste de libertação, ele nos veste de propósito, e ele nos reveste de poder. Aquela mulher, depois desse encontro, sai dali e vai para o meio dos homens na cidade, no povoado que ela vivia. E olha o que ela disse, olha que interessante a fala dessa mulher. Vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Ela supôs que o encontro dela tinha acontecido com Cristo. Por quê? Porque Cristo revela quem nós somos de dentro para fora. Ele não nos revela por causa da nossa aparência, mas Ele nos revela por causa da nossa essência. E naquele encontro, a essência pecadora daquela mulher veio à tona. Mas como Ele é Rei, Senhor e Salvador, Ele não simplesmente levanta a poeira, não. Mas Ele faz a ferida e Ele cura a ferida. Ele fez a ferida sangrar na mulher naquele dia, mas Ele trouxe cura, Ele trouxe revestimento, Ele trouxe sobre aquela mulher a capacidade de reconhecer que Ele era Deus. E às vezes, irmãs, nós estamos vestidas de rituais, porque aquela mulher estava vestida de rituais. A conversa dela com Jesus era: Senhor, onde é que eu tenho que adorar? Em qual monte? Ela estava vestida de uma religiosidade, de costumes de homens. Mas quando ela se encontrou com o Mestre, com o dono da vida, com o autor e consumador da nossa fé, aquilo tudo caiu por terra, e ela foi revestida do poder perdoador do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não te conheço, eu não sei a tua história, eu não sei a tua vida, mas quem sabe você entrou aqui vestida de roupas onde o inimigo está tomando conta de algumas áreas da sua vida. Ou você entrou aqui não como Maria Madalena, mas como a mulher samaritana, cheia de religiosidade, de costumes, de disse-me-disse. E hoje o Senhor, Ele quer revelar a tua essência, quem você é por dentro. Para quê? Para te mudar por completo, por inteiro, para que o teu exterior seja um reflexo do Mestre que está dentro de você. Para que o que você é aqui fora aponte para a cruz. Para que o que você fala aponte para Ele. Porque aquilo que ela saiu falando na comunidade apontava para Ele, apontava para Ele, apontava para Ele. Ei, mulher, o que você faz, o que você fala, como você vive, aponta para o Cristo da cruz ou não? Aquela mulher saiu dali revestida de perdão. Saiu dali revestida de autoridade.
saiu dali revestida de conhecimento da verdadeira palavra de Deus, e não de ensinos frios e vazios. Mas talvez você chegou ao seu encontro com o mestre, ou chegou aqui nesta noite, como Noemi e Ruth, duas mulheres que a maioria aqui já conhece a história, mas que, sofrendo pela viuvez, se vestiram de vergonha. Vergonha de não terem mais nada. Vergonha de não serem bem-sucedidas. Vergonha de que saíram da terra. Noemi sai da sua terra cheia, ou seja, com marido e filhos. E ela, como ela mesmo disse, ela volta vazia, envergonhada, mas não derrotada. Noemi e Ruth vestiram as vestes do luto, não só do luto perda pessoal, mas do luto da dignidade. Porque uma mulher que ficava viúva sem filhos, ela perdia a sua herança, ela perdia seu nome, ela perdia suas terras, ela perdia tudo. Ela já não era grandes coisas, ainda sem marido e sem filho, virava nada. E Noemi e Ruth, elas voltam e elas regressam. Mas tem algo interessante na palavra que eu quero compartilhar com você. Até mesmo os nossos caminhos de volta, quando as coisas dão errado nas escolhas que fazemos, até mesmo o caminho de volta tem um tempo determinado por Deus. Você sabia disso? E a palavra diz que elas voltam para Belém no tempo do princípio da colheita da cevada. Você acha que isso foi assim, à toa? Vamos voltar. Deus tem um propósito em todas as coisas. E você vai sair daqui hoje revestida do poder que essa palavra nos ensina. A cevada, ela garante o retardamento do envelhecimento do nosso corpo. A cevada, ela restaura o vigor físico. Ela refaz as faculdades mentais. Aquelas mulheres, elas voltam no caminho do regresso. Elas voltam no caminho da vergonha para serem revestidas por Deus. E elas voltam no princípio da colheita da cevada. Sabe por quê? Porque Deus tem um tempo para que a tua fé não envelheça. Deus tem um tempo para que a tua fé não fique jogada ao vento. Deus tem um tempo para renovar as tuas forças quando elas estão se exaurindo. Deus tem um tempo para resgatar a tua história, porque Ele sabe que se Ele não agir, nós vamos fracassar. Deus tem um tempo, tem um princípio, tem um caminho de volta. Deus tem um caminho de restituição para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Semana passada eu perdi meu pai. Quinta-feira passada ele faleceu dos meus braços, ali em Curitiba. Por muitos anos nós oramos pelo retorno do meu pai para a casa do Senhor, porque ele havia se afastado do Senhor e da igreja. E viveu a vida como ele escolheu. Mas há alguns anos atrás, Deus permitiu ele voltar. Ele voltou. Ele se restaurou como homem, como filho de Deus, como crente, e voltou a ser obreiro na casa do Senhor. E na quinta-feira eu e minha irmã estávamos com ele no quarto do hospital quando ele faleceu. E a minha irmã, que já ministrou aqui, que já pregou aqui também, a Sara, ela disse: Esther, como o Senhor é misericordioso.
ele esperou o papai voltar para ele, para que o tempo de vida dele se cumprisse na terra. Irmã, escuta o que eu vou te dizer. Escute. Talvez você ore por alguém, talvez você ore pela restauração da vida de alguém. Não desanime, não desista, faça o caminho. Faça a sua jornada, faça a sua caminhada. Não volte atrás, não te importes com aqueles que vêm para os portões te apontando e dizendo: olha lá, olha como está. Não te importes com isso. Porque há um tempo de princípio de colheita para a tua história. E eu pude ver o meu pai restaurado para Deus, e hoje ele dorme no Senhor. Sabe por quê? Porque uma mulher revestida de poder, ela alcança de Deus as promessas dele. Ei, talvez você não esteja como Maria Madalena, nem como a mulher samaritana, mas talvez você esteja como Noemi e Ruth, fazendo o caminho do regresso, envergonhada, cansada, aflita. Ei, o Senhor tem uma bênção de revestimento para a tua história hoje. O Senhor renovará as tuas forças, o Senhor renovará a tua fé, o Senhor renovará o teu ânimo. Do que você está vestida, mulher? De medo? De incertezas? De descontentamento? De insatisfação? De dor? Você está vestida de luto? Você está vestida de covardia? Você está vestida de engano, de mentiras? Do que é que você está vestida? Como é que você vem hoje para este encontro com o Mestre? Cheia de incapacidades? Cheia de acusações do teu pecado? Cheia do que você vem? Noemi disse: eu volto vazia. E ela diz: não me chame mais Noemi, porém Mara, porque eu estou amarga. Talvez você veio vestida de amargura aqui nesta noite, mas no teu caminho há um encontro marcado com o dono da bênção, com o dono da palavra, com aquele que traz esclarecimento da palavra para que você seja cheia dele. E Noemi e Ruth, elas saem dali de um tempo de miséria para um tempo de bonança. Sabe por quê? Porque foram mulheres que fizeram o caminho de volta, mas não desistiram, não se baixaram, não deixaram se levar pela amargura da vida, mas olharam para frente, para o princípio da colheita que se iniciava na vida delas. E hoje eu digo a você: o Espírito de Deus te reveste nesta noite, para que você viva o princípio de colheita na tua história. Até agora você semeou, até agora você plantou, até agora você lutou, até agora você foi para a frente de batalha, mas o Senhor te dá o tempo de princípio de colheita, e ele será próspero, ele será farto, ele será abundante, porque o Deus de promessa é vivo e está neste lugar. Aleluia, aleluia. Ser revestido pode ter alguns significados, e dentre eles eu achei um bem especial, que é um sentido figurado para a palavra revestido. Qual é? Preparado para o combate. Ser revestido, além de possuir revestimento, além de conter adornos ou enfeites, além de ser coberto e recoberto, também pode significar preparado para o combate. Na Segunda Guerra Mundial, o país que mais mandou mulheres para a guerra foi a Rússia. E eu li um relato de uma jornalista bem interessante, que ela dizia que aquelas mulheres, elas começaram a olhar ao redor, e aprenda essa lição agora.
Elas começaram a olhar ao redor, nos vilarejos onde elas moravam, e elas começaram a ver que não haviam mais recursos, não havia mais ninguém para defendê-las da guerra. E quando aquelas mulheres olharam ao redor e não viram nenhum recurso, elas começaram a se preparar para a batalha. Ei, mulher, talvez seja o tempo de você se levantar para a batalha. Talvez seja o tempo de você olhar ao teu redor e ver que chegou a tua hora. Eu poderia falar para você: levante-se, mulher, levante-se, mulher, toma uma posição. Mas antes de eu te dizer isso, eu preciso que você entenda para que você precisa se levantar. Como você precisa tomar uma atitude? Para que você precisa tomar uma nova postura? Não adianta nada nós sairmos daqui cheias de alegria e dizer: eu fui no Revestidas, mas sem saber nem o que fazer lá fora. Ei, você vai se levantar nesta noite, mas sabendo para que, como, onde e quando você vai agir para a glória de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que faz início, meio e fim na história do homem. O Senhor não te chama para uma batalha em vão, mas Ele te chama para uma batalha que tem significado. E você, mulher, é uma mulher que está sendo colocada em posição de destaque. Como assim? Eu vou para os outdoors da cidade? Não, você vai para a frente de guerra, porque Deus vai te usar, porque é você que Deus vai levantar na tua casa, é você que Deus vai levantar no meio da tua parentela, é você que vai dar a palavra para que Deus confirme a sua promessa onde quer que você ande. Aleluia! Estar preparada para a guerra é saber o momento certo de se levantar, preparar-se e agir. E quando aquelas mulheres chegaram no fronte, os homens queriam colocá-las na cozinha, queriam colocá-las no refeitório, no hospital de campanha. Mas elas disseram o seguinte: eu me preparei para ir para a frente de guerra. Você sabe para que você se preparou? Você sabe para que você foi chamada? Tem muitas mulheres que querem a mudança em casa, querem a mudança na vida do marido, querem mudança na vida dos filhos, querem mudança profissional, mas elas nem sequer sabem se estão preparadas para receber essa bênção. E quando aquelas mulheres foram confrontadas pelos generais, pelas autoridades militares, que queriam subjugá-las, colocá-las em lugar lá no fundo da guerra, elas disseram: eu sei que eu estou pronta para mais. Você sabe se você está pronta para mais? Você sabe como Deus tem preparado a tua vida? Por isso eu volto no primeiro versículo que lemos: e abriu-lhes o entendimento. Hoje Deus abre o teu entendimento para que você se posicione sabendo como você está preparada, para que você está preparada e o que você vai fazer. Hoje o Senhor te abre o entendimento. Sabe por quê? Porque até aqui você chegou vestida, mas hoje você vai sair revestida para a glória dele. Revestida do quê? Lá está Deus nos céus, e o coração de Deus escolhe uma mulher na terra chamada Maria para ser a mãe do Salvador, para gerar aquele que traria a salvação ao mundo. Maria provavelmente estava vestida de essência pura, porque o olhar de Deus contemplou a intenção do coração dela. Se o olhar de Deus hoje te contemplar e trouxer à tona o que está no teu coração, vai agradar a Ele? Vai?
vai chamar a atenção dele a ponto dele dizer: eu vou gerar em você uma bênção, eu vou gerar em você uma promessa, eu vou gerar em você a salvação para a tua família. Será que Deus pode encontrar em nós este coração? Porque Maria, ela veio revestida de renúncia. E lá em Mateus capítulo 1, versículo 38, ela diz: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Ei, mulher, que chegou aqui vestida, talvez de medo, de incertezas, de decisões a serem tomadas, o Senhor hoje quer te revestir, mas primeiro Ele quer saber se as tuas vestes são vestes de renúncia. Renunciar o próprio eu, o próprio querer. E eu digo o seguinte: Deus não anula ninguém. Não. Quando nós nos renunciamos para Ele, Ele não anula a nossa vida. Ele não anula os nossos sonhos. Ele não anula os nossos projetos. Sabe o que Ele faz? Ele adequa os nossos sonhos ao querer dEle, os nossos projetos ao mover dEle, as nossas maneiras de ser à vontade soberana dEle. Deus não vai te anular se você renunciar a tua vida para Ele. Deus não vai acabar com você. Deus não vai engavetar os teus sonhos. Pelo contrário, Deus vai fazer com que os teus sonhos se revistam de força, com que os teus projetos se revistam de força, para que você os concretize. Lá estava Maria, vestida de renúncia, e ela foi revestida do poder que veio do alto sobre ela. Havia uma outra mulher que veio vestida de posicionamento, e esta mulher, a Bíblia não fala o nome dela, a não ser o lugar onde ela morava. A Bíblia fala de uma mulher sunamita, uma mulher de Sunem. E esta mulher, ela via o homem de Deus passar na sua cidade, o profeta Eliseu. E um dia, ela se posiciona diante do seu esposo e ela propõe que eles construíssem um quarto para o profeta estar quando passassem viagem por ali. A atitude desta mulher me fala de estar vestida de coragem, de disposição e de posicionamento. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas nós não temos coragem de nos posicionar. E aquela mulher, ao ver Deus na vida daquele homem, ela se posiciona e ela toma uma atitude junto ao seu esposo. Junto e não na frente, mas junto. Ei, mulher, hoje o Espírito de Deus vai te revestir para que você se posicione nas questões necessárias dentro da tua casa. A responsabilidade é tua, não é da tua mãe. A responsabilidade é tua, não é da tua sogra. A responsabilidade é tua, não é da tua vizinha, não é da tua amiga, não é do teu patrão, não é do teu funcionário, não. A responsabilidade é pessoal. E hoje Deus chama mulheres vestidas de posicionamento para que Ele possa revestir de poder e graça. Para que Deus vai nos revestir? Porque foi que Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Por que Deus disse isso? Vamos entender um pouquinho, e eu já estou quase concluindo. Jerusalém, no hebraico, quer dizer, parte da palavra quer dizer temor a Deus. Temor a Deus. O prefixo da palavra quer dizer temor a Deus. Você quer ser revestida de poder? Então fique no lugar onde você teme a Deus. Porque se não houver temor a Deus, não há derramamento de poder.
Deus disse através de Jesus ali para os discípulos: ficai em Jerusalém, ficai no meu temor, ficai no meu temor, e do alto vai descer poder sobre as vossas vidas. Você quer sair daqui revestida? Seja uma mulher temente ao Senhor. Não brinque com Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque com a sua salvação. Deus não é prateleira de mercado que você chega só quando precisa. Deus não é barganhador, Ele não troca nada. Ele é e basta. Aleluia. E os desígnios dele são eternos. Ou você aceita, recebe, vive, ou não tem outra alternativa. Ou você entra pela porta estreita da renúncia, da entrega, da aceitação do propósito dele, ou nada feito. Ei, mas quando nós nos achegamos a ele, nós podemos ouvir como Maria ouviu: bendita aquela que ouviu e creu, porque recebeu do alto o poder. Aleluia, aleluia. Ficai em Jerusalém, ficai no meu temor, até que do alto sejais revestidos de poder. E a última parte da palavra Jerusalém, ela fala de perfeição. Em Deus, nós alcançamos coisas melhores. Você entrou aqui vestida de covardia, de vergonha. Talvez você entrou aqui vestida de cansaço, de desânimo, de frustração. Mas hoje, o Deus da promessa abre o teu entendimento para que você compreenda o propósito dele e seja cheia do poder dele. Deus só tem um propósito em mandar o poder. E aqui eu quero concluir. Deus só tem um propósito. E o propósito é para que eu e você sejamos mulheres, para que os homens sejam homens que servem ao Senhor. Quando Jesus entrou no quarto escuro da sogra de Pedro e trouxe cura para a vida daquela mulher, a palavra diz que logo ela os servia. Deus não vai te dar dom, escuta o que eu estou te falando. Deus não vai te dar dom, Deus não vai te dar talento, Deus não vai derramar poder sobre você para você ficar de braço cruzado. Irmã Esther, há muitos anos eu peço batismo no Espírito Santo e não recebo. Você está disposta a trabalhar? Você está disposta a renunciar? Você está disposta a abrir mão de algumas coisas e ser verdadeiramente testemunha de Cristo na terra? Coloque-se em pé juntamente comigo. Sabe por que Deus se achegou a Maria Madalena? Sabe por que o Senhor encontrou a samaritana na beira do poço? Sabe por que Deus teve um princípio de colheita para a vida de Noemi e Ruth? Sabe por que Deus escolheu Maria? Sabe por que a mulher sunamita se posicionou? Porque elas entenderam que a palavra de Deus prometia poder do alto para quem quer ser útil na seara dele. Deus não vai te revestir se você não quiser ser útil. Deus não vai descer poder se você não quiser trabalhar para ele. Irmã Esther, eu não sei pregar. Eu não sei, se eu for pegar um microfone eu morro lá na frente. Ei, ministério não é sinônimo de púlpito. Ministério é ser igreja onde quer que você vá. Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Deus levantou o nosso filho mais velho para levantar uma igreja, sabe aonde? Dentro das universidades em Lages,
uma igreja cheia de universitários, de jovens que vieram da Umbanda, de jovens que vieram do Espiritismo, de jovens que vieram de famílias que não professavam nenhuma fé. E Deus está levantando uma grande igreja universitária. Sabe por quê? Porque Deus tem trabalho para todos. O Senhor quer te revestir para que onde você está, você seja útil para Ele. Quem disse que o teu trabalho não é propósito de Deus? Ser servo não quer dizer abandonar tudo e viver pelas ruas, não. Ser servo é ser o melhor advogado, é ser o melhor enfermeiro, é ser a melhor auxiliar na faxina, é ser o melhor que limpa, é ser o melhor que cozinha, é ser o melhor que atende, é ser o melhor onde quer que estejamos e na função que nós exercitamos. O teu trabalho é propósito de Deus, mulher. O teu lugar de trabalho é propósito de Deus. É por isso que o Espírito me manda te dizer que os embates estão grandes, mas Ele é contigo. Não abra mão, não desista, porque você vai sair daqui revestida de poder. Aleluia, aleluia. O Senhor tem um propósito para revestir a sua igreja, e o propósito é te tornar mais forte, te tornar blindada, fazer do teu coração algo blindado, que o inferno não tenha poder de chegar. O Senhor quer te adornar com o fruto, o Senhor quer te adornar com os dons, o Senhor quer fazer de você uma mulher próspera, frutífera para o reino dEle. Você está disposta a ser revestida? Porque para ser revestida, às vezes você tem que se despir, se vestir de novo e receber o poder que vem do alto. Você está disposta a se despir do seu eu, a se despir do seu achismo, do que você pensa, dos teus planos, e permitir que o Senhor te revista dele? Levante a sua mão, levante a sua mão, adore, adore ao Senhor, adore. Enquanto você adora, o Espírito de Deus vai se mover aqui neste lugar, no teu coração. Aleluia.